Seguindo a série de vídeos sobre artrópodes e transmissão de enfermidades parasitárias, dentro da classe Arachnida, na ordem Ixodida, trataremos sobre um parasita de grande importância médico-veterinária, os carrapatos, que são pequenos ectoparasitas hematófagos obrigatórios, ou seja, são parasitas externos que precisam se alimentar de sangue para suprir suas necessidades nutricionais. Por isso, carrapatos se tornam excelentes vetores para diversos patógenos de doenças, tanto para o ser humano quanto para animais, principalmente animais domésticos, como cachorros, gatos, gado, galinhas e também diversos mamíferos e aves silvestres. Dentre essas doenças, podemos citar a babeiose, febre maculosa e a doença de Lyme. Há também a possibilidade do carrapato produzir doenças como dermatite por picada de carrapato, em casos muito raros, paralisia causada por uma toxina presente na saliva de carrapatos fêmeas e, em casos muito graves de parasitismo, pode causar até anemia em pequenos animais. Carrapatos são distribuídos por toda a superfície terrestre e tendem a se multiplicar em países com clima úmido e quente, pois baixas temperaturas inibem o desenvolvimento de ovos para larvas. Os carrapatos pertencem ao filo Arthropoda, classe Arachnida, subclasse Acari e ordem Ixodida. Estão contidos na subordem Ixodides, sendo essa dividida em 3 famílias: Ixodidae, Argasidae e Nutalelide. A família Nutalelide é de distribuição restrita à África do Sul e Tanzânia, com apenas uma espécie descrita. No Brasil, são relatadas 55 espécies de carrapatos divididas em 8 gêneros. O gênero Amblyomma sp é o mais numeroso, com 33 espécies, seguido por Ixodes sp, 8 espécies, Ornithodorus sp, 5 espécies, Hemaphysalis sp, 3 espécies, Antricola sp e Rhipicephalus sp, 2 espécies cada, e os demais gêneros Argas e Dermacentos são representados cada um por uma única espécie. A organização morfológica dos carrapatos é dividida em gnatossoma e idiossoma. O gnatossoma é onde encontram-se anexas as peças bucais. O idiossoma compreende toda a região posterior do corpo, onde estão presentes os 4 pares de patas e a presença de escudos esclerotizados. As peças bucais presentes, que caracterizam a classe aracnida, são a presença de um par de quelíceras, que ajudam a cortar e perfurar a pele do animal. Temos presente também um par de palpos, que ajudam na localização do hospedeiro. No hipostômio, encontramos uma fileira de dentes direcionados para trás. São insetos que apresentam um acentuado dimorfismo sexual. As fêmeas apresentam áreas porosas e halo escuro presentes, diferentemente dos machos, que apresentam um escudo longo que se estendem até a margem posterior. Fazendo um comparativo entre as famílias, vemos que apenas a família Oxidae tem a presença de áreas porosas e festões. Também apresentam placas espiraculares grandes quando comparadas às outras famílias. O ciclo biológico é semelhante aos demais ácaros: ovo, larva, ninfa e adultos. Mas a quantidade de hospedeiros que utilizam para completar seu ciclo pode ser variável. Eles são agrupados em carrapatos de um hospedeiro, quando todos os seus estágios se alimentam do mesmo hospedeiro, com as mudas ocorrendo sobre ele. Por exemplo, o carrapato de bovinos, Rhipicephalus micrópolis. Carrapato de 2 hospedeiros, que é quando as larvas e as ninfas se alimentam em um mesmo hospedeiro, mas a segunda muda ocorre fora dele e o adulto emergente procura um novo hospedeiro. Por exemplo, Icoxits auritulus. E o carrapato de 3 hospedeiros, em que cada estágio se desenvolve em um hospedeiro diferente, com as mudas ocorrendo fora deles. Exemplo, Amblyomma spp e Rhipicephalus sanguíneos. Os carrapatos tendem a buscar hospedeiros de maior porte conforme se desenvolvem de larvas para adultos. E em condições favoráveis, as fêmeas botam entre 6.000 e 8.000 ovos. Milhares de indivíduos imaturos, principalmente larvas, permanecem agregados ao ambiente e infestam maciçamente os hospedeiros que acidentalmente com elas se contactam. A ordem Exódida tem mais de 900 espécies existentes, e eles podem ser separados em 2 famílias. A Ixodidae, composta de carrapatos duros, conhecidos assim por terem um escudo protetor endurecido, diferente da família Argasidae, conhecidos como os carrapatos moles por não apresentar escudo.
A ordem Ixodidae, apesar de apresentar 14 gêneros, apenas 4 são de grande importância econômica e sanitária. Os carrapatos do gênero Ablioma, sendo o mais relevante o Ablioma sculptum ou carrapato estrela, o principal vetor da Rickettsia rickettsii, agente da febre maculosa brasileira. Também há o Rhicephalus sp, um carrapato urbano que é um vetor da Rickettsia rickettsii que infecta apenas cães. Essa espécie também pode causar babeiose, ou doença do carrapato, por ser vetor da Babesia canis. O demacento, sendo a espécie Demacento nitens, ou carrapato da orelha do cavalo, capaz de parasitar equinos e os infectar com piroplasmose e causar grandes deformações na orelha do animal. O Hyaloma sp, que é vetor da febre hemorrágica de Crimeia-Congo, produzida pelo vírus Buniviridae. E o Ixodes sp, um vetor da doença de Lyme, uma borreliose causada pela Borrelia burgdorferi, que configura como uma das infecções transmitidas por carrapatos mais comuns dos Estados Unidos. Os carrapatos da ordem Ixodida são de importância médica por serem vetores de doenças graves causadas por vírus, bactérias, protozoários e hominídeos que afetam os seres humanos e animais. As duas principais doenças são a febre maculosa, causada por bactérias Rickettsia, e a doença do carrapato, a babeiose, causada pelo protozoário Babesia sp. Mas eles podem também causar reações alérgicas no geral e empeçonhamento. A babeiose tem alta mortalidade em cães e pode ocasionar anemia hemolítica, icterícia pela destruição das hemácias que penetram, e a doença pode ser transmitida para o homem de maneira acidental. Enquanto a febre maculosa ou tifo é uma doença bacteriana que pode gerar inflamação dos vasos, febre, cefaleia e exantema maculopapular. Se não tratada, pode levar à morte e, em geral, tem uma letalidade de 20%. A família Argazidae é bem menor, composta apenas de 5 espécies. Contudo, apenas a Ornithodoros tem importância médica por serem os que mais importunam humanos, com picadas fortes que causam forte prurido, edema e ferimentos com cicatrização lenta. Eles são conhecidos como os carrapatos do chão e são vetores de espiroquetas do gênero Borrelia, responsáveis por causar a febre recorrente transmitida por carrapatos. Vamos falar sobre controle? A principal profilaxia é o combate aos carrapatos através da aplicação de inseticidas ou banhos carrapaticidas em gado ou cães que têm uma carga desses parasitas vivendo neles. Outra forma é a proteção individual, evitar áreas que tenham carrapatos e, quando tiver contato com essas áreas, usar roupas que impeçam a instalação deles na pele, como, por exemplo, roupas com substâncias repelentes, botas, repelentes corporais e vestimentas de cor clara para melhor visualização e identificação do vetor. É importante também ações educativas sobre controle e prevenção do contágio e alertar a população sobre as áreas de risco, doenças associadas e características clínicas que podem apresentar. Além disso, a aplicação de medidas higiênicas coletivas e individuais e tratamento aos casos já detectados por meio de desinfecção das roupas íntimas, roupa de cama e toalhas. Vale destacar que, se encontrar carrapato pelo corpo, é de suma importância que não esmague para que não haja contato com um possível micro-organismo que esteja presente nele. Já o controle químico por meio de biocidas deve ser acompanhado por autoridades competentes e supervisionado por técnicos como veterinários e biólogos, pois algumas espécies têm apresentado resistências a diferentes produtos.